Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Me prometa o sol. Cara Bastoni. Para qualquer um que já tenha sido um Miles na vida de alguém. Sei que às vezes pode parecer um serviço ingrato. Então, obrigada. Este livro é uma carta de amor a você. E, é claro, a John. Que me carregou nas costas. Parte 1. Depois. Capítulo 1. Esse bebê não para de me julgar. O metrô da linha B freia e todo mundo escorrega um pouquinho para o lado. Empoleirado no colo da mãe, com as tiras de um chapéu vermelho vivo presas sob as bochechas gorduchas, o bebê está com os olhos fixos em mim, tentando decidir se eu tenho alma. Boto a língua para fora e tento mexer as orelhas. Nenhuma reação. Puxo as bochechas para os lados e faço dente de coelho. Nenhuma piscada. Por fim, quando o metrô está chegando à minha estação, numa última tentativa de ser vista como humana, faço um bigode com meu rabo de cavalo. Agora, sim. Finalmente. Recebo um radiante sorriso de 2 dentinhos. Ufa! Parece que ainda tem uma alma nessa minha casca vazia, afinal. Dou um tchauzinho, me levanto num pulo e saio do metrô. Está um bafo do lado de fora, e eu nem acredito que arrumei energia para isso. Mas o problema de perder a pessoa que mais ama no mundo é que, de alguma forma, você ainda tem que fazer coisas mundanas tipo amarrar os sapatos e ganhar dinheiro suficiente para continuar sobrevivendo neste mundo cruel. Então eu sigo me arrastando. Rumo a mais um bico de babá. Só para manter o Fruit Loops na mesa. Por mais que eu preferisse me enfiar dentro daquela lixeira ali e só sair em mais ou menos uma década. Ah, olha! Cheguei. É um prédio gigantesco, todo de tijolinhos. O saguão está ocupado por um grupo de pessoas de aparência tão feliz que eu não me surpreenderia se a vida delas virasse um musical de repente. Elas cercam o porteiro com as malas, então eu fico na ponta dos pés e grito para ele aonde estou indo. Ah, já estão te esperando, responde ele com um sotaque do leste europeu. 18º andar. Quando o elevador apita, meu humor já melhorou. Uma das famílias para as quais trabalhei me recomendou a Risse, então vou cuidar da filha dela nesse fim de semana enquanto ela viaja. Além disso, nestes piores 6 meses da minha vida, a única coisa que me traz ao menos um pingo de felicidade tem sido passar um tempo com crianças. Estou sem emprego fixo no momento, então essa nova família provavelmente vai ser o único pontinho de alegria na minha vida por um tempo. Toco a campainha e, 10 segundos depois, a perfeição em pessoa abre a porta. Ela está com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo alto e usa roupas esportivas da Lululemon da cabeça aos pés. Oi, eu sou a Risse. Ela estende a mão e sorri de um jeito tão aberto que eu me pego retribuindo com um sorrisinho bobo. Leni. Prazer. Obrigada por topar tão em cima da hora. Minha amiga Harper geralmente me ajuda com essas coisas, mas vai estar ocupada durante o dia neste fim de semana. É ela quem vai ficar com a Ainsley durante a noite. Enfim, entre, por favor. Você recebeu meu e-mail? Recebi, sim. Eram literalmente 6 páginas e meia de espaçamento único cheias de detalhes carinhosos sobre como cuidar da filha. Até me emocionou. Eu entro e tiro os sapatos, alinhando os dois ao perceber que todos os outros estão organizados em pares perfeitos. Estamos num hall de entrada espaçoso, pintado num tom moderno de malva e coberto por gigantescas fotografias em preto e branco. Então, a Ainsley está lá na. A campainha toca de novo logo depois que Risse fecha a porta, e ela franze a testa. Volta a abri-la, e seus ombros se tensionam uns 2 dedos mais para cima quando vê quem é. E aí, Miles? Tem um homem parado na fresta da porta que Risse acabou de abrir, e fico com a sensação de que talvez ele tenha enfiado o pé ali para impedir que ela a fechasse de novo. Ele não é exatamente bonito. Talvez ligeiramente sexy. Está usando um casaco de moletom que já foi preto, bem esticado sobre os ombros largos, e uma calça jeans desbotada. Tem cabelo escuro bem curto e o tipo de barba que não some nem quando raspada. A julgar por aquela careta promissora, é do tipo que adoraria uma pegação num banheiro público com uma quase desconhecida. Já até consigo ver. Ele e eu vamos trepar feito loucos por 2 anos conturbados, durante os quais ele vai ignorar quase todas as minhas ligações. Vai me dar um bolo no dia de ação de graças e terminar comigo de vez.
Mas aí vai perceber, de forma terrível e catastrófica, que estava apaixonado por mim esse tempo todo. E vai voltar rastejando. Eu o farei esperar por um ano antes de aceitá-lo de volta. No futuro, haverá um anel com um diamante tão escuro que eu conseguirei ver a alma dele lá dentro. Vamos nos casar no dia das bruxas, e o presente de casamento dele para mim será um brinquedo erótico. Parece diversão garantida. Acho que é importante mencionar que eu crio fantasias elaboradas instantâneas sobre quase todos os homens que conheço. Não que esse cara não seja especial, eu acabei de me apaixonar, afinal. Ele espia por cima do ombro de Rhys e me vê, estreitando os olhos enquanto me avalia das meias às sobrancelhas. Acho que não passei no teste, porque ele se inclina para a frente, e assim começa uma discussão acalorada, e quase silenciosa, de cochichos entre os dois, pesando um pouco o clima. Observo os quadros em preto e branco para me ocupar. É aí que me dou conta de que estou olhando para fotografias gigantescas de alguém muito famoso. Desculpa por isso, diz Rhys numa voz estridente, e eu dou um pulo. Não a escutei se aproximar. Está com um sorriso forçado, e quando me viro para trás, o homem continua parado na porta. Agora escancarada, olhando feio em nossa direção. Sem problemas, respondo, e aponto com o polegar para os retratos. Grande fã de Willie Nelson. Willie é ótimo. Mas esse aqui ao lado dele é meu pai. Eles fizeram um turnê juntos por um tempo. Nossa! Eu me aproximo para ver melhor e, de fato, tem outro cara em todas as fotos, cantando ao microfone em algumas e tocando guitarra havaiana em outras. Carpolis, anuncia ela, fornecendo o nome que eu claramente não consegui lembrar. Já ouviu falar dele? Carpolis é seu pai? Não sou muito entendida de bluegrass nem de country, mas até eu sei que o cara é uma lenda. Esse é o papai. Rhys admira as fotos com carinho antes de seu rosto se anuviar. Reconheço aquela expressão na mesma hora e sinto um embrulho no estômago. Ele faleceu há mais ou menos 1 ano e meio. Esse apartamento é dele. Eu e Ainsley ainda estamos nos acostumando, para ser sincera. Por que você não entra para conhecer Ains? Ela começa a me guiar para fora do hall. Rhys. Chama o homem, ainda parado na soleira. Ela não se vira. Pode ficar se quiser, Miles. Eu fico olhando de um para o outro. Eu sou a Lenny. Faço um leve aceno com a mão. Lenny Bellamy. Ele apenas me ignora, com o olhar raivoso cravado na nuca de Rhys. Esse é o Miles. Tio da Ainsley, explica Rhys, enfim quebrando o silêncio. Ele mora no andar de cima. Deve ficar por aqui hoje, se estiver tudo bem para você. Claro. No geral, eu não gosto de trabalhar com plateia, mas ele é meu futuro marido, afinal, por mais rabugento que possa ser. O apartamento é colossal, construído e decorado de maneira impecável. Cozinha, sala de estar, sala de jantar, um punhado de quartos e banheiros, e então, finalmente, no que ela chama de sala de visitas, tem uma pessoinha que não está de visita, mas sim desenhando. Ains, chama Rhys. A pessoinha não se levanta, só larga o lápis de cor e gira nos joelhos para nos encarar. Ela tem uns 7 anos, o cabelo tão arrepiado que parece um dente de leão, e está afogada numa camiseta desbotada da Madonna. Minúsculos óculos roxos dobram seus olhos de tamanho. Isso na sua blusa é um gato comendo lasanha? Pergunta ela para mim. É o Garfield, explico. Quem é esse? Que bom que vamos passar o fim de semana inteirinho juntas, porque temos muito o que conversar. Ela puxa a barra da camiseta com nervosismo. Tá bom. Eu sou a Lenny, digo, me afastando dos adultos para ir me sentar ao lado dela. Qual é o seu nome? Ela franze a testa para mim. A mamãe não te falou? Sorriu. Ela falou, mas as pessoas se apresentam quando se conhecem. Eu sou a Ainsley. Ela faz uma cara de nojo. Não gosta do seu nome? Tem 3 outras Ainsley na minha escola. De anos diferentes, mas, ela dá de ombros. Jura? Caramba. Ainsley me parece um nome original. Se você pudesse escolher outro nome, qual seria? A menina dá de ombros de novo, ainda nervosa com a minha presença. Sei lá. Alguma coisa mais legal. Tipo. Barba Negra. Ou Darth Vader.
Solto uma gargalhada, e ela tenta esconder o sorrisinho satisfeito enquanto brinca com a barra da camiseta. Gosto dela logo de cara e, por consequência, da mãe também. Com esse endereço de bairro nobre, o rabo de cavalo perfeito de Rissy e as roupas da Lululemon da cabeça aos pés, eu juraria que a Ainsley tinha sido criada para ser uma cópia da mãe. Já vi isso antes. Mas Rissy e Ainsley são uma dupla encantadoramente inusitada. Rissy está recostada no batente da porta, sorrindo para nós. Escuta, eu vou trabalhar um pouco ali no escritório antes de sair. Pode ir lá me chamar se precisar de qualquer coisa, Ains. Tá. A mãe desaparece com um aceno, e Ainsley volta a olhar para a porta, surpresa. Ah. Oi, Miles. Oi. Eu também estarei por aqui, se precisar de mim. A garotinha parece confusa. Por que eu precisaria de você? Pergunta, daquele jeito ingênuo, mas devastador, que crianças têm. Por um segundo mais rápido que um único flash de câmera, Miles parece muito magoado. Mas então seu olhar endurece ao se voltar para mim. Só por via das dúvidas, resmunga ele. E então some de vista, e Ainsley volta a futricar a barra da camiseta. Certo. Parece que temos uma dinâmica familiar para administrar aqui. Avisto um maço de papel sulfite e pego uma folha. Ainsley rola alguns lápis de cor na minha direção. Meia hora depois, quando a barriga dela começa a roncar feito um monstrinho, vamos explorar a geladeira e a despensa, papeando sobre o que podemos fazer e rindo de como o queijo chique fede. Em 2 ocasiões, fico com a impressão de que tem mais alguém ali, mas, quando ergo o olhar, percebo que estamos sozinhas. Na terceira vez, vejo Rissy na porta, sorrindo. Vou sair num minuto, avisa ela. Quer vir me ajudar a escolher minhas joias para o fim de semana, filha? Ainsley sai saltitando atrás da mãe, e eu sou deixada na cozinha para preparar o almoço. Ponho as mãos na cintura e começo uma lenta avaliação das minhas opções. Quantos anos você tem? Tomo um susto com a voz grave e inesperada atrás de mim. Miles está do outro lado da cozinha, apoiado na bancada. 28. Você vai ficar para o almoço? Não preciso que me alimente. Que bom que eu não me espanto fácil. Será que a Ainsley prefere macarrão com cheddar ou com 2 queijos? Acho que a mãe dela ia preferir que ela comesse alguma coisa que não fosse química pura. Eu só o ignoro, porque deve ter sido a própria Rissy que comprou o macarrão instantâneo. Começo a vasculhar os armários em busca de uma panela. Quantos anos você tem? Pergunto. Miles franze a testa. Tem bastante experiência com crianças? Tenho. Ele está esperando que eu fale mais e cruza os braços ao ver que não vou fazer isso. Está procurando o quê? Uma panela. Essa cozinha é enorme. Já abri 6 portas no armário e ainda não encontrei os utensílios que quero. Miles não me diz onde eles estão, o que me leva a crer que ou ele quer dificultar minha vida ao máximo, ou não tem familiaridade com a cozinha. Será que tio é eufemismo? Eles não parecem se conhecer muito bem. Nem sequer gostar muito um do outro. Pela atitude, eu poderia imaginar que talvez fosse o pai superprotetor de Ainsley, mas Rissy deixou bem claro quando nos falamos ao telefone no começo da semana que ela engravidou de Ainsley sozinha e é mãe solo. Provavelmente para eu não dar com a língua nos dentes e perguntar para a garotinha sobre o pai dela. Beleza, diz Rissy, reaparecendo com uma mala de rodinhas numa das mãos e Ainsley grudada na outra. Preciso correr para não perder o voo. Ela se abaixa e dá um abraço na filha. Vai ser ótimo. E são só 2 noites. Te vejo depois da escola na segunda-feira. A menina sente como se elas já houvessem tido aquela conversa. Eu sei. Certo. Bem, Leni, obrigada. Você me salvou. Me liga se precisar de qualquer coisa. A mãe acena com a cabeça para Miles e segue para a porta da frente. Ainsley trota atrás dela, e eu vou em seguida, querendo dar um espaço para a despedida delas, mas também estar disponível. Rissy para na soleira e calça os sapatos, dizendo alguma coisa baixinho para a pequena. Eu sei, mãe, responde a menina, um tanto petulante. Vai logo. Você vai se atrasar. Rissy dá um último beijo no cabelo arrepiado dela, depois sai e fecha a porta com um clique. Ainsley vem depressa na minha direção, e mesmo daqui eu consigo ver que seus olhos ficaram marejados e seu queixo está começando a tremer. De que tipo de filme você gosta? Pergunto. Ela para. Não me deixam ver filmes durante o dia.
Bem, vamos abrir uma exceção. Sério. Sério. Eu gosto de Indiana Jones. Fico encantada. Vamos lá. Ainsley devora 2 tigelas de macarrão, feliz da vida, enquanto Indy sai no soco com uma multidão de fascistas, e eu considero o cenário uma vitória. Quando terminamos o almoço, ela não parece mais tão chorosa, mas quero mantê-la o mais distraída possível, então vasculhamos juntas a despensa e desenterramos uma caixa de mistura para bolo e cobertura. Fazemos uma bagunça fenomenal na cozinha na maior empolgação, e eu permito que ela deixe a cobertura verde radioativo com corante alimentício. Quer saber uma antiga tradição da minha família? Claro, responde ela, de linguinha de fora conforme mistura a cobertura. Está usando um avental 50 vezes maior que seu tamanho, de pé em uma das cadeiras de jantar para alcançar a bancada. Quando assamos cupcakes, nós sempre fazemos um da sorte e o escondemos no meio dos outros. Como se faz um cupcake da sorte? Bem, primeiro você enche as formas com massa, depois escolhe um bolinho para ser o da sorte. Esse ou esse? Aquele. Ela aponta. Certo. Aí você esconde alguma coisa inesperada na massa. Tipo o quê? Abro a geladeira e avalio as opções. Tipo azeitonas verdes. Ou um pouco de presunto, talvez. Que tal? Ela cai na gargalhada. Que nojo. É mesmo, concordo. Mas é muito divertido. O que escolhemos? Ela desce da cadeira para espiar de perto. Que tal essas cebolas que a mamãe bota em bebidas chiques? Mini cebola em conserva. Perfeito. Acho que você leva jeito para a coisa. Abro o pote, e ela enfia a cebola tão fundo no cupcake que fica com massa até os nós dos dedos. A mãe dela liga para perguntar se está tudo bem enquanto os bolinhos estão no forno, e Ainsley começa a chorar depois que elas desligam. Parece um bom momento para oferecer um pouco do tempo de videogame ao qual ela tem direito por dia, e a garotinha agarra a oportunidade na hora. Quando termina de explorar o universo num foguete rosa-choque, os cupcakes já esfriaram o suficiente para a cobertura. Comemos um cada depois do jantar e decidimos que estamos ao mesmo tempo aliviadas e decepcionadas por não termos escolhido o da sorte. Está ficando tarde, diz Miles do nada, e tanto eu quanto Ainsley damos um grito e pulamos de susto. Você ainda está aqui? Está na hora de ela ir dormir, diz ele, franzindo a testa e cruzando os braços. Eu não diria que o cara é muito delicado, mas vou dar uma colher de chá, porque o homem está usando aquele moletom e porque estou apaixonada e ele vai ser meu tudo um dia. Ah, verdade. Pois é. Eu meio que me distraí. Não me diga. Ele está olhando feio para a bancada toda melecada de massa de bolo, a louça embaixo da torneira pingando e as embalagens abertas de frios e pão que usei para fazer sanduíches para o jantar. Eu cuido disso já, aviso, com um gesto displicente. Abro o e-mail de Risse e consulto as páginas 4 e 5. Ainsley, vamos começar os preparativos para dormir? A garotinha desce da mesa e vai para o próprio quarto sem dar um pio. Ou está muito cansada, ou ainda não me conhece bem o suficiente para tentar discutir. Ela toma banho e escova os dentes, e depois a ajudo com os botões complicados do pijama. Em seguida, Ainsley dá uma dieta com uma pilha gigantesca de bichos de pelúcia e pergunta se pode ler um pouco antes de dormir. Eu entrego o livro de Ninar, que se chama Arquivo de Mistério do Gênio Esquilo #48, e algo me diz que ela já leu os outros 47 volumes. Vou ficar na sala até Harper chegar para passar a noite, mas te vejo amanhã bem cedinho, tá? Ela dá um aceno solene, já se virando para a parede com o livro, e parece pequenininha em seu pijama. Fecho a porta com um clique suave ao sair, lhe dando um pouco de privacidade. O carpete ali tem uns 30 centímetros de espessura, então eu volto em silêncio para a cozinha, e congelo ao ouvir Miles sibilando ao celular. Ah, vai, Risse. Ela deixou Ainsley ver TV o dia todo. Só comeram porcaria. Jogaram videogame por horas. A casa está uma zona. Onde foi que você encontrou essa garota? Ela parece ter acabado de passar uma semana e meia enchendo a cara. A gente não deveria, sei lá, pedir um exame para ver se está drogada ou algo assim. Nossa, simples assim, minha fantasia romântica vai pelo ralo. Que babaca. Entro marchando na cozinha e o encaro com as sobrancelhas erguidas. Ele fica tenso, com os olhos grudados nos meus, passando a mão no cabelo, todo constrangido.
Para minha satisfação, ele quebra o contato visual primeiro e sai do cômodo, terminando a ligação com Rhys em outro lugar. Depois de deixar a cozinha brilhando num piscar de olhos, junto às minhas coisas e me acomodo na sala para esperar Harper. Estou no sofá revirando a mochila quando... Então... Ai! Eu me sobressalto ao ouvir a voz súbita atrás de mim. Minha mochila tomba no chão. Para de aparecer assim do nada. Foi mal, murmura ele, e eu não sei por qual parte está se desculpando, mas de qualquer forma está longe de ser suficiente. Miles baixa os olhos para a mochila revirada. Minha carteira e um livro deslizaram pelo chão até os pés dele. Esticamos as mãos para recolher as coisas ao mesmo tempo, mas ele fica imóvel de repente. Lutando com o luto, o título do livro grita para nós. Como superar a morte de um ente querido. Sinto os olhos dele indo do livro para o meu rosto e voltando. Eu odeio tanto esse livro. Se não tivesse sido um presente da minha mãe no velório, com uma dedicatória em sua letra meiga e perfeita, eu provavelmente já o teria jogado no rio Hudson. Então. Ah, não. Ele está tentando falar de novo. Chega. Já aguentei demais por uma noite. Guardo o livro às pressas. Tem cupcakes fresquinhos na cozinha, ofereço com doçura, mais rápida do que ele, e vejo seu rosto se franzir, confuso com a mudança de tom. Desvio o olhar e ligo a TV. Depois de um momento, ele parece aceitar que não haverá mais conversa da minha parte e volta para a cozinha em silêncio. Cruzo os dedos, torcendo para que ele escolha o bolinho do topo da pirâmide que eu montei. Estico o pescoço na direção da cozinha, abaixando o volume um pouquinho para ouvi-lo cuspir e tossir. Que porra é essa? Resmunga Miles, incrédulo, ao jogar o cupcake da sorte no lixo. Suspiro com profunda satisfação e me acomodo de volta no sofá. Duas melhores amigas estão sentadas de frente uma para a outra numa cama de solteiro. Uma delas vai morrer cedo demais. A outra sou eu. Elas estão comendo batatas chips sabor sal e vinagre e tentando entender como a vida pode continuar depois de uma perda indescritível. Olha, depois disso, você vai ter que voltar a viver em algum momento. Não pode viver morta, sabe? Quem disse? Eu, sua melhor amiga. Então tá, sabichona. Explica para mim. Como, hein? Como é que eu vou voltar a viver depois? Ah, vai, sua reclamona. Cadê aquela blusa de carinha feliz que eu comprei para você? Acha que foi irônico? Nada disso. A vida é para ser vivida etc e tal. Pra você é fácil, né, cabeção? É você quem não vai precisar passar por todo depois. Nossa! Acabei de ter uma ideia genial para uma frase de camiseta. Pronta? Manda. A vida é o que acontece durante o etc e tal. Vamos ficar ricas. Não é? Você não sabe mesmo como voltar a viver depois disso? Tipo, sério? Nenhuma ideia? Nenhuma. Tá, beleza. Então é o seguinte, vamos deixar bem fácil. Molezinha. Vamos transformar em múltipla escolha. A minha vida? Vamos fazer uma lista. Aí você só precisa ir riscando os itens. Escolha a tarefa, realize a tarefa, recupere seu joio de vivre. Uma lista para voltar a viver? Isso. Olha, eu sei, você é minha melhor amiga. Sua intenção é boa e tal. Sei que não sou fácil de conviver às vezes. Mas, a gente pode só não falar sobre isso? Tentar imaginar como seria voltar a viver. Viver sem. A gente pode só não falar sobre isso, por favor? Vamos fazer a lista. Se quiser jogar tudo no lixo depois, é com você. Cadê minha caneta rosa? Não tenho como te impedir, né? Primeiro item da lista para voltar a viver, se apaixonar por um cara maravilhoso, obcecado por você, que seja, sei lá, um bombeiro ou algo assim. Caramba, você escreveu até o ou algo assim, ponto. Tem que ter uma folguinha para aumentar as chances de acontecer mesmo. Beleza. Entendi. Cara maravilhoso. Vai ser fácil. Muito bem. Segundo item, usar roupas horrendas e fingir que são feias caras, não feias baratas. Depois, comer a muse-bouche e dar um lance ridiculamente baixo numa obra de arte caríssima. A não ser que a muse-bouche seja uma palavra chique para cachorro-quente, eu não quero. Tá bom, só a obra de arte, então. No match? Sempre.
Aposto que sua mãe te deixaria usar os casacos de pele vintage da sua avó. Beleza. Mas eu quero um daqueles chapeuzinhos estilo Jack O com renda por cima dos olhos. Fechado. Vista o que quiser, o Matt está na lista por conta própria. Agora o próximo. Chega de itens por hoje, né? Dói pensar nisso. Sinto que eu deveria te alertar. Nunca vai parar de doer. Só achei que você devesse saber. Eu sei. E é por isso que você precisa da lista. Quando eu não estiver por perto, pode usar o que está aqui para. Vamos ver as patricinhas de Beverly Hills e comer sanduíche de bacon. Você é a rainha da distração. Tá, pode ser, mas só porque sabe que bacon é meu ponto fraco. Ei, não vai jogar a lista no lixo, vai. Ah. Você está tendo o maior trabalhão para fazer essa lista. O mínimo que eu posso fazer é deixar bem guardadinha. Isso é uma história de amor, eu juro. Isso é o que acontece quando você prometeu a alguém que... Capítulo 2. Fato pouco conhecido, a balsa de Staten Island é o único bar 24 horas da cidade. Vai de um lado para o outro a noite toda e não expulsa ninguém. O que é muito útil quando não consigo encarar a volta para casa. Não vi nem sinal de Miles até a tal da Harper chegar para assumir meu lugar. Eu precisava voltar ao trabalho em apenas 6 horas, e digamos que a viagem de volta até o Brooklyn tenha sido o motivo de eu escolher passar a noite na balsa de Staten Island. Vamos ignorar o detalhe de que eu evito meu apartamento até nas melhores circunstâncias. É um mausoléu, onde as leis da física sobre tempo e espaço não fazem o menor sentido. Eu posso entrar lá e passar 3 dias sem banho, munida apenas de uma caixa de cereal. Então, nos últimos tempos, prefiro dormir em qualquer lugar que não seja a minha cama. E é por isso que são 15 para 1 da madrugada e estou lavando o rosto no banheiro da balsa e admitindo que o tal Miles talvez tenha razão sobre minha aparência. Estou com olheiras e com o cabelo bagunçado, comprido demais e cheio de nós, preso de qualquer jeito para trás. Minha pele está ressecada, sem maquiagem. Meu piercing na sobrancelha, que tanto amei um dia, parece um erro deprimente nessa luz. Minhas roupas estão amarrotadas, e é óbvio que eu perdi muito peso rápido demais. O simples fato de ele ter razão sobre a minha aparência não o torna menos babaca. Porque ele botou a culpa em alcoolismo ou vício em drogas, o que já é escroto por si só. Mas o que eu deveria fazer? Usar uma placa? Não sou viciada, só estou passando por uma crise de saúde mental debilitante enquanto enfrento a fase mais devastadora da minha vida. Deve pegar bem em trabalhos de babá. Toda a risada animada e a criatividade encorajadora que eu tinha desenterrado para Ainsley evapora quando vejo meu rosto molhado no espelho. Só o que me resta é a neblina sufocante iminente da noite, e tento desesperadamente encontrar um sono que nunca virá. Arranjo uma área reservada e apoio a cabeça na mochila. Ei, quem abriu a torneira? Todas as lágrimas que não chorei na frente de Ainsley começam a escorrer pelo meu rosto. Talvez eu durma. Difícil dizer, na verdade, mas às 5h30 uma empresária passa estalando saltos altos e a consciência me volta de supetão. Sou uma sinfonia de juntas estalando e bocejos enquanto sigo para o outro lado da balsa para esperar a terra firme. Ao desembarcar em Manhattan, começo a subir de volta para a casa de Ricci e Ainsley. Quando chego ao Upper East Side, enfio a mão no bolso e procuro o papelzinho plastificado que carrego comigo para cima e para baixo. As bordas, um dia afiadas, estão amolecidas de tanto serem cutucadas. Ele me lembra de que só preciso segurar a onda por tempo suficiente para interagir com essa criança incrível. Eu consigo. Tiro a mão do papel plastificado ao entrar no elevador. Quando chego ao andar delas, já me recompus e estou pronta para trabalhar. É claro que Miles é a primeira pessoa que vejo, esperando na porta do apartamento para que Harper o deixe entrar. Ah. Oi, digo. Ele solta um resmungo e encara a porta fechada. Pelo visto, não vai oferecer nenhum assunto para preencher o silêncio. Porque é um desalmado. Mas na minha vida passada eu era de fato uma pessoa bem agradável, e, ao que parece, antigos hábitos custam a morrer, mesmo a machadadas. De repente, eu me ouço perguntar. Como foi sua noite? Miles se vira e me olha de relance da cabeça aos pés. Tenho certeza de que pareço uma fã ferrenha de Monster Mash. Revigorante, diz ele, e eu juro que tem um mundo enterrado naquela palavra. Que sorte, respondo, então Harper abre a porta. Entra, entra.
Ela está curvada para frente, com um dedo enfiado no calcanhar do salto que calça aos polinhos, toda estilosa com um terninho de saia estilo LMCBAL. Um ano atrás, na minha vida passada, acho que eu teria implorado que me contasse o tipo de shampoo que usa. O olhar dela recaiu sobre Miles. Ah. Miles. Lizzie comentou que você provavelmente estaria aqui. O homem coça a nuca e ergue um pouco o queixo. É isso. Esse é o cumprimento dele. Harper fecha um pouco a cara e se vira para mim, claramente acostumada com Miles. Ainsley já levantou, mas ainda não tomou café. Te vejo à noite por volta das 9, Lenny? Claro. Ótimo. Bom trabalho. Faço 2 joinhas para ela, que dá um sorrisinho e retribui o gesto. Em seguida, sai em direção ao elevador, e eu coloco o ombro na frente de Miles para conseguir entrar primeiro. Então, diz ele às minhas costas, mas Ainsley chega patinando de meia pelo corredor, estilo negócio arriscado. Ei, Lenny, vem ver o que eu fiz. Eu a acompanho até a sala de estar, e, por mais que esteja passando um desenho na TV, Ainsley está de costas para a tela. Todos os bichinhos de pelúcia da cama dela foram trazidos para cá e organizados em filas. Eu me ajoelho ao seu lado para observar melhor. Tem um urso tie-dye num mini pedestal de livros, de frente para todos os outros bichinhos, que foram posicionados ombro com ombro num grande quadrado. Eles estão num show, informa Ainsley em tom solene. É claro. Amei. Ah, sim, respondo, com a mesma solenidade. Mas cadê os ingressos deles? Vixe. Eu não pensei nisso. Levanto num pulo rápido, vou até a sala de visitas para pegar suprimentos e volto com papel, lápis de cor e tesoura. Já venho para conferir os ingressos, tá? Aviso aos espectadores de pelúcia, com as mãos na cintura. Quem não tiver ingresso vai levar um pé. Que pé? Pergunta Ainsley. Escolho um para sacrifício. É um hipopótamo com oclinhos de arame costurados. Eu o jogo no ar e o chuto para o outro lado da sala. Esse é o pé. Ainsley cai na gargalhada. Vou buscar o hipopótamo. Desculpe, senhor. Senhora. Estimado cidadão. Você foi apenas um exemplo do que acontece com penetras. Ainsley se apressa a fazer os ingressos. Vou preparar o café da manhã, tá? Falo. Ela faz que sim, já imersa na tarefa. Ovo com gema mole e torrada com salmão defumado, por favor. A mãe dela já tinha me dito que Ainsley come isso toda manhã, faça chuva ou faça sol. Mesmo assim, eu fico encantada. Não conheço nenhuma outra criança de 7 anos que peça peixe defumado e gema mole no café da manhã. Estou abrindo o e-mail que Ricci me enviou com as instruções de preparo quando ouço a vozinha de Ainsley na sala. Ah. Oi, Miles. Tá aqui de novo? Eu só dei uma passada, diz ele naquela voz baixa que é tão difícil de entender. Por quê? Insiste ela, e eu prendo uma risada. Crianças têm o dom de identificar o X da questão e apontar um holofote para ele. Sim, Miles. Por que diabos você está aqui? Ele pigarreia. Eu só pensei em vir passar um tempo. Não é uma resposta propriamente dita, mas pelo visto Ainsley a aceita, porque não faz mais perguntas. Eu não sou do tipo que come gema mole e torrada de salmão defumado, mas fico tão curiosa com a iguaria que preparo 2 porções. Salpico o toque final de alcaparras e cebola roxa e me viro para servir nosso café da manhã na mesa da cozinha. Levo um susto ao ver Miles à espreita ali, observando a cafeteira com a testa franzida. Ele semicerra os olhos, franze mais a testa, e, sem querer, aperta 2 botões ao mesmo tempo. A máquina solta um apitinho triste. Deslizo os pratos para a mesa e paro na frente da cafeteira com um suspiro. Ele dá um passo para trás e espia por cima do meu ombro, avistando os pratos. Eu quase me justifico, Ricci e eu combinamos que posso comer o que quiser enquanto estou aqui, beleza? É de praxe alimentar a babá quando ela está trabalhando o dia todo, tá? Mas escolho deixá-lo remoer seus julgamentos ridículos, passando o café em menos de 40 segundos antes de voltar para a sala. Assim que Ainsley me vê, eu boto as mãos na cintura e faço uma expressão durona. Vim dar uma olhadinha nesses ingressos. Há um semicírculo de papel picado. Ela está de joelhos, quicando de tanta animação. Pode olhar. A princípio, acho que só está animada para me mostrar os ingressos que fez para cada bichinho. Mas logo percebo que aquela empolgação toda na verdade é porque ela só distribuiu ingressos para metade deles.
Ela quer que eu dê um pé nos outros. Ataco os bichinhos sem ingressos na maior alegria, chutando os culpados para o outro lado da sala enquanto Ainsley solta gritinhos de tanto rir. Ela expulsa alguns por conta própria, depois percebe que está com muita fome para continuar a brincadeira. Deixamos a bagunça para trás e vamos para a cozinha. Miles está plantado na cabeceira oposta da mesa, com uma careta e uma xícara de café. Sinto um peso no estômago. Pelo jeito, ele pretende assistir de camarote a tudo o que fizemos. Uma ideia me vem à cabeça. Ei! Ainsley se vira para me olhar enquanto segura o copo de suco de laranja com ambas as mãos. Que tal sermos chiques hoje? Sugiro. Como assim? Eu te mostro depois do café. Terminamos de comer, preciso engolir o meu namarrã, já que não gostei muito da textura, ainda bem que só fiz um quarto de porção para mim, e levo os bichinhos de pelúcia para o quarto em braçadas. Abro o baú de fantasias que notei no dia anterior. É ainda mais bem abastecido do que eu esperava. Sabe, nós temos muitas coisas para fazer hoje, explico para ela. Museus. Almoço na casa de chá. Uma peça à tarde. Espera aí. Sério. Lice me deixou com um cartão de crédito e disse para entreter Ainsley, então vou levar o pedido a sério. Além disso, eu tenho um ótimo motivo para nos tirar de casa hoje. Sim. Só tem um problema, esses lugares são muito, muito chiques. E a gente não pode ir de calça jeans e camiseta, né? Aponto para minhas roupas sem graça. A mesma calça jeans de ontem, uma camiseta de uma caminhada solidária de 2006 e um moletom do Garibaldo amarrado na cintura. Precisamos nos vestir à altura. Gesticulo para as fantasias, e os olhos de Ainsley brilham. Deixa eu tirar o pijama. Enquanto ela está fazendo isso, mando uma mensagem para Risse, explico meu plano e recebo um joinha na mesma hora. Compro ingressos para o MoMA. Acho que o Met é mais chique, mas eu não vou lá desde. Não vou pensar nisso agora. Faço uma reserva para o almoço na casa de chá. Por último, mas não menos importante, tento ingressos de última hora para um musical da Broadway, mas nada feito. Então me conformo com uma sessão de cinema. Ainsley sai do banheiro com um shortinho e uma camiseta larga do Billy Joel. Junto as palmas das mãos. Vamos ficar chiques. Capítulo 3. É assim que eu passo o dia com uma tiara de princesa e um tutu de bailarina preso com velcro por cima da calça jeans. Além disso, estou com um monte de pérolas falsas no pescoço e um anelzinho de plástico em cada dedo. Para minha alegria, Ainsley escolheu uma cartola e um colete, ambos grandes demais para ela, e também usa joias enormes nas mãos. Passeamos pelo MoMA e praticamos dizer uma para a outra coisas do tipo, deveras estupendo, querida. Assistimos a um filme da Pixar e compramos cachorro-quente numa carrocinha para o lanche da tarde. Por fim, claro, precisamos voltar ao território de Miles. Ainsley está exausta quando entramos em casa nos arrastando, então eu a ajudo a tirar as fantasias, e ela desaba no sofá para jogar um pouco de videogame enquanto preparo o jantar. Miles está lendo o jornal à mesa, desta vez com uma lata de Coca-Cola no lugar da xícara de café. Ele me analisa quando entro na cozinha. Você saiu assim em público? Sim. Algum problema? Não. Ah, agora é crime alegrar o dia de uma criança, né? Ele me encara sem expressão. Vamos comer panqueca nos Tavros. Exclama Ainsley do fim do corredor. A lanchonete da esquina? Pergunto assim que ela aparece na cozinha. Estou destruída, mas quem resiste a um sorriso desses? Então tiro a roupa chique e estou calçando os tênis de volta quando um grande par de pés se materializa na minha linha de visão, colocando tênis igualmente enormes. Encaro Miles. Você vai com a gente? Miles sempre aparece quando eu e mamãe vamos aos Tavros, conta Ainsley, puxando a lingueta do sapato. Olho para ele, que dá de ombros. Eu gosto de panqueca. 10 minutos depois, estamos acomodados na mesa. Estou analisando o cardápio quando o garçom quase acaba com a minha vida. Com o rosto. Ele deve ser um dos homens mais bonitos que já vi. Olhos, cabelo, boca, até as orelhas são bonitas. Já consigo até ver. No nosso primeiro encontro, vamos ficar bêbados e loucos e recuperar a sobriedade acima do Atlântico, num voo noturno de última hora para Madrid. A Espanha vai ser perfeita para nós, mas depois de algumas semanas vamos seguir para a Itália, onde a família dele com certeza tem uma casinha rústica.
Vou me entupir de pão com azeite e ele vai me desenhar como uma de suas garotas francesas. Não vejo a hora de tirar o protetor labial dele com um beijo. O garçom deve ter sacado minhas encaradas, porque na mesma hora sua expressão grita vamos para o quarto. Por que não? Para mim. Fico vermelha e brinco com a ponta do rabo de cavalo. Miles pede panquecas e bate o cardápio na mão dele. Será que não percebeu que estou no meio de um lance com o homem que vai ser o grande caso de amor da minha vida? Não dava para esperar um minuto para fazer a porcaria do pedido? Bem, Ainsley também não conseguiu esperar, porque já está pedindo uma pilha pequena de panquecas para nós duas. Adiciono um chá ao meu pedido e tento respirar durante o contato visual mais sexy da minha vida. O garçom fala, e sua voz tem um quê de caramelo derretido que eu até lamberia do chão se insistissem. Miles se levanta para ir ao banheiro e, ao retornar, nosso jantar já chegou. Nós três comemos em silêncio, mas é um silêncio mais pensativo do que carregado. A conta chega, e Miles entrega seu cartão. Ah, não precisa, começo a dizer, no automático. Eu sempre pago. A mamãe e ele sempre têm essa discussão também, diz Ainsley ao lamber o restinho de xarope do garfo. Mas Miles sempre ganha. Dou de ombros e aceito. Miles paga depressa e dispara da lanchonete. Ainsley e eu nos levantamos da mesa. E aí eu dou uma olhada no recibo. Meu queixo cai. Eu me viro para Miles pela vitrine da lanchonete, mas ele está olhando na outra direção. Ele não deu gorjeta para o garçom. Mas que palhaçada é essa? Quem faz isso? Estou tão chocada que só consigo tirar algumas notas do bolso, jogar na mesa e sair. Andamos de volta para o apartamento em silêncio, mas não consigo deixar de espiar Miles algumas vezes. O perfil dele é resoluto, sisudo, inescrutável. Não me conformo que já estive afim desse cara, mesmo que por pouco tempo. Uma pessoa que não dá gorjeta é. Tipo, por acaso existe uma palavra ruim o suficiente para descrever alguém assim? Deixo o assunto de lado e me concentro em Ainsley pelo resto da noite. Lemos alguns capítulos do livro do Gênio Esquilo juntas, e de alguma forma ela já chegou ao volume 50 sem que eu sequer notasse. A garotinha cai no sono antes mesmo de eu apagar a luz, e me parabenizo por um bom dia de trabalho. Miles fica na mesa da cozinha até Harper chegar. Ela esboça um sorriso para o sujeito numa tentativa de ser educada, e eu me despeço. Espio a tempo de ver Miles passar por Harper sem mal assentir com a cabeça. Eu apostaria 50 pratas que ela vai mandar o dedo do meio para a porta no segundo em que ele a fechar. Ninguém gosta desse cara. Ele desaparece escada acima, a porta do elevador se fecha, e eu desabo para trás, enterrando o rosto nas mãos. O espetáculo do dia chegou ao fim. Cumpri meu papel com Ainsley, mas agora estou quase esgotada e não consigo suportar a ideia de voltar para casa. Dou um tchauzinho para o porteiro e me arrasto pelo quarteirão. Chego a Broadway, mas não atravesso quando o sinal abre. Fico paralisada, sem saber para onde ir, enfio a mão no bolso e cutuco as bordas do papel plastificado, sempre bem guardado ali. Consigo ouvir a voz dela na minha cabeça. Consigo ouvir as promessas que fizemos uma à outra. Voltar a viver. Mas está escuro e solitário nessa terra sem sono e praticamente sem ar. Não dá para viver aqui. Mal dá para sobreviver. O sinal muda de novo e mais uma vez. Um brilho atrai meu olhar, e eu noto a mochila cravejada de pedras brilhantes de um cara segurando o guidão da bicicleta na minha frente. A mochila forma uma constelação de lampejos nas luzes da cidade, e, merda, nos faróis do carro que vira a esquina cantando pneu e quase nos transforma em panini. Grito quando o carro derrapa, tão perto que um dos pneus raspa na roda dianteira da bicicleta do cara da mochila. A bicicleta é arrancada das mãos dele, tomba para o lado, guincha e se arrasta contra o asfalto. Ouço mais gritos e de repente me vejo de bunda no meio-fio com os braços preenchidos pela mochila e pelo cara. Ele se levanta meio sem jeito e se vira, me ajudando a ficar de pé. Tem a pele escura e um boné de beisebol tão brilhoso quanto a mochila prendendo o cabelo cacheado. O capacete, antes pendurado no guidão da bicicleta, está virado de ponta-cabeça a uns 3 metros dali. Trocamos um olhar chocado. Atropelados, digo, ao mesmo tempo que ele pergunta. Você está bem? Depois concorda, pois é. Acho que sim. E você? Ele se apalpa, então se vira e vê o estado deplorável da bicicleta, o que o faz soltar um grunhido e cobrir o rosto com as mãos. O motorista abre a porta do carro bruscamente e se desdobra para fora.
1,80 m e uns quebrados. Ele puxa a bicicleta debaixo do carro e se volta para onde estamos, os olhos semicerrados fixos no cara da mochila, então arreganha os dentes e joga a bicicleta na nossa direção. A buzina solta um gemidinho triste ao se chocar contra o chão. Que merda vocês estavam fazendo parados no meio da rua? Esbraveja, o rosto pálido ficando vermelho conforme se aproxima pisando duro. Eu o encaro e processo o absurdo da situação, acolhendo uma onda familiar de adrenalina. Espera aí. Você acabou de jogar essa bicicleta na gente? Pergunto, contornando o cara da mochila. Depois de quase nos atropelar com seu carro? O sujeito se vira para mim. Não dá para enxergar além da curva. O que você esperava que tivesse acontecido? Que boba eu, rebato, erguendo a voz também e ficando na ponta dos pés. Esperava que um motorista, sei lá, não fizesse uma curva a 80 km/h no meio de Manhattan? Você acabou com a minha bicicleta, resmunga o cara da mochila atrás de mim, se ajoelhando ao lado dela. Você acabou com sua própria bicicleta, garoto. Grita o motorista. Arregaço as mangas. Estou usando um moletom do Garibaldo e All Star rosa, então ele nem deve esperar qualquer reação mais acalorada da minha parte. Eu me vejo a uns 30 centímetros do sujeito, com o dedo indicador preparado. Você acha mesmo que vai culpar o menino por ser atropelado pelo carro que você estava dirigindo? Como exatamente o senhor acha que isso funciona, hein? Ele dá um passo à frente, o dedo indicador também ameaçando me cutucar entre os olhos. Alguém tira essa piranha da minha frente. Solto uma risada de arrepiar os ossos até para mim. Ah, querido, você acha que vai me constranger me xingando? Essa piranha aqui chora com frequência. Não tem nada que você possa fazer para me assustar. Estapeio a mão dele para longe e me aproximo de um jeito invasivo, prestes a fazer sabe-se lá o quê, quando de repente um peitoral muito largo e semifamiliar bloqueia minha visão. Diz Miles, me olhando de cima, confuso. Ele começa a me dar um empurrãozinho em direção à calçada, mas parece mudar de ideia e só faz um gesto para me afastar. Que tal a gente? Que tal a gente não agredir um estranho no meio da rua, presumo que ele queira dizer. O que, para ser sincera, não é má ideia. Ei, babaca! Exclama o babaca atrás de Miles. Está falando comigo, babaca? Retruco. Tem babaca para todo lado. Tento me desvencilhar de Miles, mas ele entra na minha frente de novo. Desta vez sou barrada por um braço intransponível. Sem pensar muito, ajo como se Miles fosse a única coisa me impedindo de arrancar a peruca desse sujeito. Porque pode acreditar, cara, você não quer se ver com a gente. Começo a gesticular para Miles, que me olha com total perplexidade ao ser agrupado nesse agente com uma mulher determinada a atacar um estranho gigantesco na rua. Miles é um grande acréscimo na minha empreitada solitária. Continuo me debatendo enquanto ele me segura pela cintura e, com cuidado, mas sem deixar brecha, me afasta do motorista. Meu amigo aqui está doidinho para meter a porrada em você. Grito para o motorista. Não estou, não, rebate Miles, categórico, com as sobrancelhas franzidas. Dá para pelo menos fingir. Sibilo. Miles suspira e espia o homem por cima do ombro, desintegrando o sujeito com um olhar feroz. Quer dizer, diz ele, você quer brigar? O que, francamente, é uma pergunta genial de se fazer a alguém que está fingindo querer arranjar briga. Agora que outra pessoa com mais de 1,80 m entrou na dança, o motorista ergue as mãos, aproveitando a oportunidade para bater a porta do carro e dar o fora. Ei! Grita o cara da mochila. Você tem que pagar pela minha bicicleta, seu merda. Droga! Eu tirei uma foto da placa dele, diz Miles, depois se abaixa, pega a bicicleta e começa a nos afastar da rua. Aqui, deixa que eu levo, oferece o cara da mochila, todo cabisbaixo. Seguimos pelo quarteirão até um banco, a bicicleta se arrastando tristemente às nossas costas. O cara da mochila desaba no banco, mas eu só fico parada ao lado de Miles, que me cutuca no ombro e faz sinal para que eu me sente. Fecho a cara para ele. Estou bem agora, aviso, apontando para as roupas de corrida dele. Pode ir fazer suas coisas. É óbvio que ele não acredita em mim. Mãos na cintura, expressão desconfiada etc. Você não vai sair por aí arranjando briga com outro possível lutador de MMA? Não, não vou. Mas ele mereceu. Desabo no banco. Mereceu mesmo, concorda o cara da mochila.
Parecia que você queria cortar a cabeça dele fora com um sábio de luz. Que bom que eu deixei meu sábio de luz no meu moletom do elmo. Ele dá uma gargalhada. Aquele cara nem imagina que mexeu com a chefe da gangue da Vila Sésamo. O comentário também me faz gargalhar, mas acabamos balançando a bicicleta, e um dos pedais bate na calçada com um estrondo. Eu montei essa bicicleta sozinho, resmunga o cara da mochila. Ela com certeza já foi motivo de orgulho de seu criador. Se eu vir aquele cara de novo. Deixo a frase pela metade, porque a adrenalina está diminuindo e tudo começa a fazer menos sentido, inclusive eu mesma. Vai fazer o quê? Incita o cara da mochila. Sinceramente, não faço ideia, respondo, com uma confusão tão genuína que ele ri, e sua risada me faz rir, então o banco volta a balançar quando somos tomados pela histeria. Eu me chamo Leni, aliás. Estendo a mão, e ele a aperta. Jericho. Miles, que não riu, está parado na nossa frente com os braços cruzados. Ele manda a foto da placa por mensagem para Jericho, e lá se vai a mochila brilhante, com a bicicleta rangendo e grunhindo enquanto ele acena para nós e desaparece noite adentro. Por falar em desaparecer noite adentro. Certo, digo. Bem, valeu pela ajuda. Tchau. Aceno por cima do ombro e começo a me afastar de Miles, porque agora que somos só nós dois, bem, somos só nós dois, e isso traz um constrangimento que não sei como contornar. Calma. Espera aí. Miles me alcança, e eu paro. Ele está olhando feio para mim, e na mesma hora faço uma careta zangada. Pois não? Você está bem? Da queda? Tive a impressão de que Jericho te derrubou com muita força. Ah. Estou bem. Não doeu. Ele se inclina para trás. Acho que te vi batendo a cabeça. Não bati, não. Volto a andar e, infelizmente, Miles também. Ele pigarreia. Não quer, sei lá, dar um pulo na emergência? Lanço um olhar incrédulo para ele, mas não desacelero, desesperada para chegar à estação de metrô logo à frente. Sério, Miles, eu estou bem. Desço 2 degraus em direção ao metrô e me viro para ele. Pode ir correr ou sei lá. Boa noite. Ele me encara por um segundo, então me segue escada abaixo. Eu não estava indo correr. Faço um inventário dos seus tênis de corrida, short esportivo, camiseta dry fit e, claro, tem até um trequinho de compressão numa das panturrilhas. Tá bom. Então o que você ia fazer? Passo na catraca e falo com ele andando de costas. Eu ia pegar esse metrô. Bato o pé ao vê-lo também passar pela catraca. Eu estou bem de verdade. Nada de concussão. Que ótimo ponto o metrô chega à estação com um rangido, e eu entro no vagão. Miles faz o mesmo, cruzando os braços e se sentando na minha frente. Dou uma olhada no letreiro informativo e percebo que, por ironia do destino, na pressa de fugir de Miles, entrei no metrô da linha 1. O que significa que mais uma vez o universo está me mastigando e me cuspindo na balsa de Staten Island. Viajamos em silêncio, e, na minha parada, eu me levanto e cravo um olhar afiado nele. Obrigada e boa noite. Antes que o homem consiga dizer qualquer outra coisa, eu salto do metrô e corro escada acima. É uma noite de agosto abafada, mas conforme me aproximo da água, uma brisa fresquinha me chama para a balsa. Bem, acho que é uma bela noite para assistir à Estátua da Liberdade passar 22 vezes seguidas. Eu me acomodo num assento longe da multidão e abraço a mochila. Para minha completa surpresa, levando em conta a briga que acabei de ter, o sono começa a me dominar. Adormeço e acordo de volta em Manhattan. Devo ter dormido por todo o caminho até o porto de Staten Island e depois de volta. Cochilo um pouco mais na segunda volta. Mas então um homem interessante atrai meu olhar. Ele está de jaqueta de couro e calça de veludo. Está recostado no guarda-corpo da balsa, jogando uma bola de beisebol para o alto. Jogando e pegando. Na 4ª ou 5ª vez, o sujeito se atrapalha, a bola escapa da sua mão e cai na água. Os amigos e ele caem na gargalhada. Ele tem um sorriso charmoso. Aposto que vai ficar ótimo no nosso cartão de Natal um dia. Vestiremos nossas gêmeas em calças de veludo iguais às dele, e, em mais ou menos 15 anos, meu maridão vai se ajoelhar e me pedir para renovar os votos de casamento. Volto a fechar os olhos quando sinto a balsa desatracar. Uma sombra escurece minha visão quando algo bloqueia a luz do teto. Por que você não desceu da balsa?
Pergunta um homem bem à minha frente. Ai, meu Deus! Exclamo, dando um pulo para trás e agarrando a mochila com mais força. Miles! Você só pode estar de sacanagem. Aperto meu coração em colapso. Ele franze os lábios, mas não diz nada. Você quase me matou de susto. Que bom, diz ele, cruzando os braços. O quê? Eu disse que bom que quase te matei de susto. E por que isso é bom? Porque se você se assusta ao ser abordada por um homem na balsa de Staten Island no meio da noite, deve estar pelo menos um pouco sã. Agora, por que você não desceu ainda? Fecho a cara e sigo o exemplo dele, me recusando a responder à pergunta. Miles faz um muxoxo, frustrado, e um pouco depois, se joga no assento ao meu lado. A princípio achei que você tivesse só dormido e perdido a parada. Mas aí percebi que estava acordada indo de um lado para o outro. Ergo o indicador. Calma lá. Você achou que eu tivesse dormido e perdido meu ponto e não me acordou? Ele dá de ombros. Você parecia cansada. Mas eu não ia te deixar perder o ponto pela segunda vez. Agora me diz por que está indo de um lado para o outro. Apoio o rosto na mochila. Que diferença faz para você, hein? Ele corre os olhos por mim, e seu rosto muda. Assume uma nova expressão. Quase o faz parecer um ser humano com sentimentos e um passado. Olha, eu sei que a gente mal se conhece, mas estou preocupado. Comigo? Ele não dá detalhes. Fecho os olhos com força por um momento, ainda com a cara na mochila. Estou preocupado, disse ele. Contra minha vontade, suavizo um pouquinho o tom. Eu juro que não tive traumatismo craniano. Tá bom, certo. Então por que está indo de um lado para o outro? Você tem para onde ir, né? Tenho um apartamento no Brooklyn. Eu só, não quero ir para lá agora. Nos últimos tempos. Miles me observa com uma expressão incrédula. Deixa eu ver se entendi. Você tem um apartamento. Mas, em vez de ir para casa, está indo de um lado para o outro na balsa de propósito, lançando olhares para homens aleatórios e planejando dormir nesse banco? Eu endireito as costas e o olho, boquiaberta. Sinto como se tivesse levado um tapa na cara. Como você sabe que eu faço isso? Dormir em bancos? Você estava apagadona aqui mesmo há, 2 minutos. Não, não. Lançar olhares para homens aleatórios. Ele me encara como se fosse óbvio. Você tem um rosto muito expressivo. Fez isso comigo quando nos vimos pela primeira vez. Bufo. Esse interesse durou um total de 12 segundos. Depois foi o garçom na lanchonete. E aí aquele idiota que deixou a bola de beisebol cair na água. Deixei passar alguém? Ei, você não deu gorjeta para aquele garçom, por sinal. Que atitude babaca. Ele era o babaca. Por quê? Revisito minhas lembranças, tentando pensar em alguma coisa que o garçom tivesse feito para não merecer o dinheiro. Miles chuta o calcanhar do outro sapato. Não importa. Não é nada. Só confia em mim, ele não merecia gorjeta. Olho feio para ele, mas Miles não cede. Por fim, suspiro e volto a me recostar no banco. Lá vai a Estátua da Liberdade de novo. Por que você se importa com onde eu durmo? E por que se meteu naquela confusão com o motorista, aliás? Como você mesmo disse, a gente mal se conhece. Você está cuidando da minha sobrinha. Se acabar se envolvendo em alguma coisa ruim, ou... Olha, eu só quero garantir que a Ainsley esteja segura com você, tá? É fofo. Mais ou menos. Mas dá para perceber que tem mais coisa aí. Eu estou bem. Sempre me preocupo com o bem-estar e a segurança da Ainsley. Espero que você tenha conseguido perceber isso durante toda a sua observação do meu trabalho, que, para ser sincera, foi bem insistente. Miles franze a testa e apoia os cotovelos nos joelhos. Ou está refletindo sobre o que falei ou está pensando em outro argumento. Ei, falo, séria. Estamos quase chegando de volta a Manhattan. Agora é ele quem bufa. Acha mesmo que vou te largar aqui na balsa? Tenho 28 anos, lembra? Não preciso de babá. Ele cruza os braços de novo. Tá bom. Mas se continuar olhando para homens aleatórios como olhou para mim daquela vez, um deles pode resolver te fazer de capa de sofá. Meu Deus. Miles me ignora.
Então ou você volta para a casa da Risse e dorme no sofá. De jeito nenhum. Harper me acharia uma esquisita. Ele me lança um olhar irritado. Por que você liga para isso? Mal conhece a Harper. Ah, vai. Balanço a mão. Eu não ligo se conhecidos me acharem esquisita. Eles teriam razão, afinal. O problema são as pessoas que eu não conheço. É delas que eu quero guardar segredo. Não vou dormir na casa da Risse. Tá bom. Tá bom. Que seja. Então a segunda opção. Você pode dormir no meu sofá. Recuo na hora. Credo. Tô fora. Você é um cara desconhecido. Miles gesticula para a balsa ao nosso redor. Você está literalmente cercada de caras desconhecidos. Tem outras opções. Ele grunhe e passa a mão no rosto. Terceira opção. Nós dois ficamos na balsa a noite toda, dormimos mal à beça e nos arrastamos de volta para Ainsley de manhã. Bem, já era o que eu ia fazer mesmo, então fica à vontade. Eu me recosto no banco e finjo me acomodar ao sentir a balsa atracar no porto de Manhattan. Os passageiros começam a desembarcar. A buzina toca. Miles continua sentado ali. Quando dou uma espiada, ele está me encarando, mas desvia o olhar depressa. Passa as mãos pelo cabelo curto, frustrado, depois se ajeita e cruza os braços. Fecha os olhos. Eu vi o livro, diz ele, em voz baixa. Abro os olhos de repente, e os dele, escuros, estão cravados em mim. Lutando com o luto. Que título pavoroso. Não consigo parar de encará-lo. Eu já li esse livro, continua, e sinto um peso no estômago. Ninguém lê isso por diversão. Já estive nessa situação. Tipo, eu sei. Olha, eu também gritei com um ou dois desconhecidos na minha época, tá? Não respondo. Ele continua olhando para mim e então suspira. Se você quiser que eu saia da balsa e te deixe paz, é só falar. Continuo em silêncio. A balsa se afasta da costa, rumando de volta para mar aberto. Ele volta a fechar os olhos ao se acomodar contra a parede. Um bom tempo se passa até eu fechar os meus. Capítulo 4. Às 5 da manhã, algo quente e delicado toca meu rosto. Não, calma, não é delicado. É Miles colocando 2 dedos na minha testa para me afastar do seu ombro. A gente pode sair da balsa agora, por favor? Resmunga ele. Eu desperto, sem respostas espertinhas na ponta da língua. Porque, sério, que noite horrível. Se Miles não estivesse ali, eu provavelmente teria deitado e usado minha mochila como travesseiro. Em vez disso, nós dois ficamos sentados o mais retos possível e passamos horas tirando mini-cochilos. Voltamos arrastados para a terra firme e encaramos o metrô com desgosto. Tenho a sensação de que ele está tão horrorizado quanto eu com a ideia de entrar em outro transporte público. Café, sugiro que nem um zumbi, apontando para uma cafeteria que acabou de acender as luzes. Café, concorda ele, também meio zumbi. Saímos agarrados a nossos galões de café. Estamos em agosto, então deve fazer calor de novo hoje, mas, como ainda não amanheceu, está friozinho. O sol não passa de uma mera sugestão do outro lado da ilha, mas estamos em Nova York, então já tem pessoas levantando peso na grama, tagarelando no celular e correndo 1 quilômetro em menos de 5 minutos. Observo o mundo e tento não pensar em nada. Mas as palavras de Miles não saem da minha cabeça. Eu vi o livro. Eu já li esse livro. Então. Ele se vira para mim, claramente me esperando continuar. Como não consigo pensar em mais nada, ele faz aquele mesmo muxoxo frustrado ao qual estou me acostumando. Olha, diz. É óbvio que não é da minha conta, mas, em relação a você cuidar da Ainsley. Como eu falei, é melhor para todo mundo se você não estiver numa situação ruim. Você sabe que hoje é meu último dia, né? Foi só um trabalho de fim de semana enquanto a Risse viaja. Bom, na verdade, eu tenho a sensação de que talvez a Risse queira estender o contrato. Está na cara que você se deu bem com a Ainsley. Lanço um olhar desconfiado para ele. Como é que a Risse sabe disso? Ela mal me viu com a filha. Miles dá de ombros e desvia o olhar. Está dizendo que recusaria se ela te pedisse para continuar? Está dizendo que, se eu continuasse, você investigaria todo o meu passado para garantir que sou uma boa influência para Ainsley? Ele joga a mão para o alto.
Eu não estava investigando sua vida. Você estava gritando com desconhecidos e dormindo em público. Eu só queria ter certeza. Você disse que não queria ir para casa. Ele joga o copo de café vazio na lixeira e enfia as mãos nos bolsos. Tem um motivo específico ou... Quando volto a olhar para Miles, tenho o vislumbre de algo no rosto dele. Preocupação genuína. Estou preocupado. Que saco. Esse é meu ponto fraco. Odeio deixar os outros preocupados. É por isso que tenho evitado meus pais. Do contrário, eles viriam meu estado e tudo ficaria muito pior. Dou um suspiro e também jogo meu copo fora. Ele rebate na borda da lixeira. Miles se lança à frente e o pega no ar, fazendo a cesta para mim. Não estou metida em nada perigoso, prometo. Sou de confiança, tranquilizo, sério. Eu só não consigo ficar lá porque minha voz falha, e eu pigarreio. Parece vazio pra cacete. Ah! O céu agora está cinza alvorada, com algumas pinceladas de laranja. O Hudson está agitado, preto como veludo, absorvendo a luz e a jogando de volta para nós. Imito a pose de Miles e escondo as mãos nos bolsos. Olha, vou te poupar do suspense. Parece que você já adivinhou uma parte mesmo. Eu morava naquele apartamento com a minha melhor amiga. E, alguns meses atrás, ela morreu. As palavras disparam uma onda de adrenalina pelo meu corpo. Não parecem reais. Sinto que estou atuando numa peça. Uma peça horrorosa. E dizer minha amiga morreu não passa o que realmente. Ela era minha irmã. Não. Meu braço direito. Minha alma gêmea. E eu sou burra pra cacete, porque só me dei conta de que ela era tudo para mim quando partiu. As frases saem como uma cachoeira, e não há como interromper o fluxo. Não consigo olhar para Miles. E eu não estou me saindo muito bem. Um soluço escapa. E não consigo ficar em casa, porque todas as coisas dela continuam no mesmo lugar desde que paro de andar e me agacho, pressionando o rosto contra os joelhos. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.